Pai, muito obrigado por estar aqui mais uma vez na Tua casa, no Teu altar, na Tua presença, junto, meu Deus, com cada pessoa, nessa nossa segunda semana já, meu Deus. Infelizmente, já não são todas as mesmas pessoas da primeira semana. Não são todas aquelas, meu Pai, que se arriscaram, aquelas, meu Pai, que se sacrificaram, aquelas que decidiram, meu Deus, romper, crer naquela semana. Isso vai mostrando a diferença que nós, meu Pai, decidimos viver ou não. Porque tem coisas que nós vivemos na hora. Tem coisas que nós vivemos com a persistência. E tem coisas que nós só vivemos, meu Deus, quando resistimos até o fim. Não adianta chegar até próximo. Não adianta, meu Deus, chegar até o penúltimo tijolo. Até, meu Deus, o penúltimo metro de construção. Mas é ver o muro pronto. É continuar colocando força. É continuar se derramando. É continuar, meu Deus, olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, dando ao Senhor condições para que o Senhor venha, para que o Senhor haja, para que o Senhor, meu Deus, se manifeste, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor derrame do Teu poder e da Tua unção, para que o Senhor, meu Pai, continue dilatando, abrindo a nossa mente, para que o Senhor continue nos dando, meu Deus, condições, meu Pai, de vermos, condições de vivermos, condições, meu Pai, de crescermos, condições, meu Deus, de não permanecermos no lugar de onde o Senhor nos tirou. Porque quantos não percebem que estão aos poucos voltando para o mesmo lugar, o mesmo ponto, a mesma condição e a mesma circunstância de onde o Senhor lhe tirou? Davi sabia reconhecer que o Senhor lhe tirou do pasto. Ele sabia, ele lembrava, mas ele não voltou para lá. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nunca nos deixe esquecer do pasto, de detrás, do cheiro das ovelhas que o Senhor nos tirou. Mas também, meu Deus, eu te peço, não nos deixa, meu Deus, por preguiça, acomodação, comodismo, incredulidade, por sentimentos, não nos deixa voltar para lá. Porque nós queremos, meu Pai, o que o Senhor tem para nós. Queremos cada crescimento, cada dádiva, cada bênção, cada restauração. Hoje o Senhor tem coisas para nós e a cada dia da nossa vida, dentro da obediência, o Senhor tem. O Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória, o Senhor tem, meu Deus, livramento. E eu oro ao Senhor, meu Pai, para que cada situação preparada contra nós, contra os ungidos do Senhor, meu Deus, seja aqueles que estão a caminho da igreja, seja aqueles que vão, meu Pai, retornar da igreja para o trabalho, para casa, a família, aqueles que ficaram em casa, aqueles, meu Deus, que estão em viagem, aqueles que estão, meu Deus, agora realizando algo que é perigoso, algo que teve sentenças, maldições. Eu oro agora para que o livramento do Senhor esteja conosco. Nos livra de todo mal, Senhor. Venha ao nosso encontro. Derrama sobre a nossa vida do Teu poder e da Tua unção. Eu peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa esse culto. Ele, meu Deus, é um instrumento Teu, do Senhor fazer, do Senhor realizar, do Senhor abençoar. É um instrumento Teu, meu Pai, para o Senhor, meu Pai, confirmar o que o Senhor tem para hoje, tanto para a nossa mente, para o nosso crescimento de hoje, o crescimento diário, como também para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Fala conosco, Senhor. Nos dirige, nos abençoa. Eu peço bênção, eu peço, meu Deus, a Tua unção. Eu oro para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que cada oração seja respondida e para que todas as promessas que o Senhor tem para nós cumpra por meio de nós. É o que eu te peço. Eu consagro esse dia,
Eu peço que seja um dia poderoso e declaro que assim vai ser. Vai ser um dia leve, vai ser um dia, meu Deus, poderoso. Vai ser um dia que absolutamente ninguém terá o controle das nossas emoções. Ninguém vai, meu Pai, conduzir a nossa vida. Ninguém vai nos levar nem para a direita, nem para a esquerda, porque seremos guiados, conduzidos e abençoados pelo Senhor. Eu abençoo esse culto. Declaro que esse instrumento teu que nós estamos usando, meu Deus, que nós estamos crendo, porque estamos aqui, meu Pai, se estamos aqui é porque cremos, que seja um poderoso instrumento do Senhor, de operar e de abençoar. Que assim o Senhor venha, trabalhe em nós e nos abençoe. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Senhor. Obrigado por estar aqui, por fazer parte disso e por ver o teu povo, meu Deus, aqueles, meu Pai, que resistem, que persistem, meu Pai, e que continuam neste grande projeto. Obrigado. Eu te agradeço e entrego nas tuas mãos o andamento dessa reunião e peço que aqui não seja eu, mas o Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor, meu Pai, nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu governo em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para primeiro, para Provérbios capítulo 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Essa passagem, quando a gente ouve ela assim, sozinha, sem uma direção mais especificada, a gente vai ter o pensamento assim: eu estou entendendo que é para eu honrar a Deus, para eu trazer à casa do Senhor o meu dinheiro, parte do meu dinheiro, parte da minha renda, para que os primeiros resultados que eu tenho, que eu traga para o Senhor, porque honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ele não está errado, mas não é apenas isso. Porque não é apenas a pessoa ela pegar dinheiro e dinheiro vai fazer dinheiro. O dinheiro até faz dinheiro em muitas circunstâncias. Mas no nosso caso, ele precisa estar dentro da palavra. Dentro da palavra é estar dentro da vontade de Deus. Dentro daquilo que Deus determinou. Dentro daquilo que Ele falou. No tempo que Ele falou. Da forma que Ele falou. Então aí a gente vem para a passagem de Lucas 5. Uma passagem bastante conhecida, perto do lago de Genezaré. Uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Pedro estava ali, não estava mais para aquilo, para sair, para voltar para a água, né? Os barcos já estavam ali na praia. Depois, como ele mesmo disse, depois de uma pesca, depois de uma noite mal sucedida, depois de uma noite onde nada aconteceu, nada do esperado, nada de bom, nada de relevante, nada tinha acontecido. Ele diz: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Então não é pouca coisa, não é alguma coisa. Ele não pegou nada. Então vamos lá, primeira coisa que ele não hesitou em fazer foi cumprir com a palavra. Você vai pegar agora a tua renda, você vai pegar agora a tua fazenda, no caso dele era o barco dele, e você vai colocar a cargo do Senhor. Ele podia ter dito: Senhor, fala com outro. Senhor, chama outro. Ou qual que é o seu nome mesmo? Jesus. O seu Jesus. Fala com outro. Veja outra pessoa. Ou então, eu vou fazer, que é o erro que alguns cometem, eu vou fazer, mas vou fazer, vai o Senhor mesmo. Pode ir, mas vai o Senhor mesmo. Então, aqui já tem uma mensagem muito importante para nós. Se eu perguntasse aqui para cada um e falasse: coloque-se no lugar de Pedro, de Simão, você acha que naquele momento ele estava com vontade de sair? Hã? Não. Está claro aqui, né? Ele já tinha saído do mar, da água. Então, se eu sair é porque eu sei que aqui não tem mais nada para mim. Não é mais para mim. Já trabalhei, já me cansei, já fiz. Não é para mim. Então, não é o que eu vou fazer. Não é para onde agora eu quero ir. Mas quando Jesus colocou aquilo para ele, ele foi. Ele não disse não. Ele não colocou, ele não ponderou a sua condição, o seu momento. E assim, quantas pessoas eu vejo, com as palavras que nós temos recebido, que assim, a pessoa sabe, quando a palavra é para mim, eu sei. Eu sei, por exemplo, quando Deus está falando algo com alguém e que não é comigo. E eu creio que você também sabe. Tem palavras que são tão específicas que a gente, naquele momento, ouve falar: olha, eu não estou vivendo isso, não tem nada a ver comigo, mas assim, alguém aqui está sendo abençoado, alguém aqui está sendo avisado de algo, alguém aqui está sendo corrigido por Deus em algo que está fazendo, e esse é o amor de Deus. É ou não é verdade? Porque se Deus fala para uma pessoa parar com algo, porque aquilo vai ter consequências, e talvez a pessoa até então não tinha ouvido, e é amor, não é? Porque o que ele está fazendo? Olha, você não precisa passar por tal consequência. Então, se até aqui o que você ouviu não foi o bastante, ouça agora. Para agora. Aquela pessoa que ouviu, ela não para porque ela tem vontade, ela para porque ela... Por que ela para se ela ouve a mensagem? Porque ela creu. E uma das atitudes de fé que a gente tem é a obediência. É assim ou não é? Fulano, para. Opa, é comigo. Se eu creio, eu obedeço.
Às vezes a gente ouve, tem alguém, Deus está falando que tem essa situação tal, específica, não sei o que, tal, que vai assim, dessa maneira, está vindo, mas não olha para o que está vindo, porque o que está vindo não é isso aí, na verdade, está mexendo com as suas emoções, mas o que Deus tem tal. Às vezes você analisa e você pensa, não é comigo, mas alguém aqui está vivendo isso. E alguém que crer vai viver tudo o que Deus está falando. Aquela pessoa também não tem vontade, de repente, de pegar aquilo para ela, de ficar com ela, né? Olha, não está bom, não está agradável, mas eu creio. Se eu creio, eu vou fazer o que Deus está dizendo, que foi o que o Pedro fez. Pedro ouviu, não foi num culto para alguém, ele ouviu para ele. Vamos lá, afasta esse barco aí, porque eu vou pregar. Começou aqui, ele honrando o Senhor. E como você mesmo me respondeu, ele não honrou a Deus, porque aquele dia, naquele momento, ele estava com vontade. Porque ele estava no melhor dia, no dia que estava sobrando tempo, sobrando energia, sobrando, disposição, sobrando ali peixe, que então ele não precisava nem se preocupar com mais nada, descansar. Ele ouviu e ele atendeu. Ele foi. Então, quantos inícios, quantos começos ainda não começaram na vida de alguns aqui, porque eles ainda estão esperando ter tudo encaixado, ou pelo menos ter vontade de encaixar das outras coisas para fazer. Eu estou com vontade de fazer isso, eu estou com vontade agora de colocar Jesus no meu barco para ele pregar. Quantas pessoas falam isso? Eu quero fazer para o reino. Eu quero um dia poder pagar o aluguel da igreja. Eu quero pagar, assim, programas na igreja, ali na televisão. De preferência na Rede Globo. Eu quero pagar ali, eu quero que 7 horas da manhã ali, comece o dia, eu quero que a pessoa liga ali para assistir o jornal, vai estar a bispa falando. Eu quero, ainda eu quero colocar um piso, eu quero colocar tal coisa. Legal. Mas, de repente, isso tudo é algo que você mesmo já se fala, porque sabe que está fora do seu alcance. Mas quantos que ouvem, e eu não falo nem só numa palavra que é ouvir audível, né? Ouvir com o ouvido, escutar e ouvir, mas quantos que só ouvem, que é aqui dentro? Faz isso. E aqui eu não vou nem dizer o dinheiro, estou dizendo uma atitude. O começo de alguma coisa. Comece fazendo isso. Começa fazendo tal coisa. Começa, com essa atitude. Começa fazendo tal coisa. É incrível como esse projeto, esse propósito, a gente está vivendo coisas, uma unção, que eu creio que é uma unção, ela não é só nova, ela é diferente em vários aspectos. Todas as pessoas que eu liguei, esses dias do propósito, e cada dia eu liguei para pelo menos uma. Liguei assim, gente que eu lembrei, para dizer como, do nada. Alguém falou, não, lembrei, gente que eu lembrei. Às vezes estava ali no dia a dia, no trabalho, tal, fulano, opa. Fulana, opa. Todo mundo, até parente. Todo mundo para quem eu liguei nesse sentido de falar do propósito, falar da palavra, falar dessa unção. Todo mundo para quem eu liguei, e pessoas que eu liguei estão assistindo agora também, algumas. Todo mundo para quem eu liguei falou assim, olha, eu precisava dessa ligação. Ou, olha, essa ligação foi algo de Deus, que tinha que ser assim. Olha, eu
isso aqui é algo que Deus falou comigo, estava faltando uma confirmação. E eu ainda falei, graças a Deus, que benção. Então, isso assim, então era para mim também. A ligação, a atitude era para mim, não só para você, era para mim também. Porque é o que aconteceu com Pedro. Ele não teve vontade, mas ele teve direção. E a gente precisa aprender a priorizar a direção. Sabe por quê? Porque na vida, tudo que a gente faz muito se torna o que, gente? Um hábito. E se torna um hábito, às vezes, o que muita gente, em nome de Jesus, eu declaro que está sendo liberto e vai ser liberto até o fim desse propósito. Tem gente que é habituada a fazer só o que tem vontade. E a gente precisa trocar com Deus, trocar vontade pela direção. Eu tenho vontade de fazer, tem coisa que, óbvio, vai passar na sua vida e não vai fazer a diferença. Eu falava isso ontem ainda, ontem à tarde eu falava isso. Na terça-feira aqui, nas 7 da manhã, eu falei, essa semana você vai mudar algo que você começa e não termina, algo que assim é de tempo, de anos, que chega de ser aquela mesma coisa, você olhar para aquela mesma situação, você vê aquilo daquele mesmo jeito, que está aí inacabado, não está concluído, é algo que já está criando ali uma marca na sua vida. E eu falei, essa semana você vai mudar isso, hoje você vai mudar tal coisa na sua vida, emocional, que você vai arriscar, mas essa semana, eu falei, ainda vou dar uma semana. Para mim também foi um desafio. E comecei, na verdade, eu comecei isso na terça-feira. Não comecei depois, mas comecei assim que eu tive tempo para lidar com aquilo. Fui, peguei já o que eu precisava, fui, andei e busquei o que eu precisava para aquilo ser resolvido. E aí, sabendo que eu tinha uma vontade negativa para fazer aquilo, eu fiz uma coisa que às vezes a bispa fala, você quer ver uma coisa que você não vai conseguir mais adiar? Assume o compromisso naquilo com uma pessoa. Eu ainda me comprometi com a minha filha dela me ajudar naquilo, então ela sabia daquilo, ela viu aquilo, eu dei prazo para ela, e foi a terça, não concluí. Quarta, quinta, sexta, chegou sábado. Depois chegou o sábado à noite, eu falei, não. Eu falei, é comigo, é com o que eu creio, que eu preguei, e é com ela, que ela sabe, ela vai me, como se diz, ela vai me colocar na parede. Você disse que você ia fazer isso aqui tal dia, até tal dia você falou. Então, vontade eu tive? Sábado, à tarde, à noite, aquele dia que às vezes a gente tira até para algumas coisas, vontade, zero. Mas eu soube que naquele dia que ela era uma direção. Como eu falo, tem coisas que quando eu estou pregando aqui, eu sou o primeiro a estar ouvindo. E aquele momento eu soube, eu falei assim, o Senhor está dando direção hoje para coisas serem mudadas de anos. E essa situação especificamente na minha vida era uma situação de mais de 2 anos. Porque quando eu comecei a pegar as coisas que eu estava lidando ali para resolver, colocá-las no lugar e falar, isso aqui vai mudar. Eu comecei a ver datas ali, eu falei, dessa data, isso aqui está desse jeito desde essa época. E aquilo eu fui fazendo, falei, olha, 2 anos que eu venho adiando. Sabe aquela coisa que é assim, não, essa semana não dá. Uma semana vira um mês vira 12, 12 vira 24, já estava em mais de 24. Está entendendo? Por quê? Porque ninguém aperta, ninguém pressiona, porque vontade não existiu há 2 anos atrás, não existia também agora nessa semana, mas eu tive uma direção. Vai dizer, isso muda a sua vida? Não, mas o que isso representa muda. Aquilo que a gente está ouvindo de Deus, que às vezes, se você não é fiel no pouco, no muito você vai ser? Você vê uma coisa pequena, que você percebe, eu posso, e não faz. Você vai fazer a grande? Não. Depende da motivação. Não. Tem coisas que nós temos unção para fazer agora. E a unção, que talvez você não entendeu, que unção? O que é a unção? A unção é a direção.
Está claro para você, isso aqui eu vou pegar. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu vou lidar, isso aqui eu vou começar. Esse pequeno começo, esse início, hoje não, hoje eu não tenho vontade, hoje não é o meu melhor dia. Vamos quebrar essa palavra em nome de Jesus. Você não vai usar mais a expressão, hoje não é o melhor dia para isso. Quando vier esse pensamento na sua cabeça, você vai tirar uma palavra e vai tornar essa frase perfeita. Você vai dizer, hoje é o melhor dia para isso. Está entendendo ou não? Em vez de você dizer assim, hoje não é o melhor dia, hoje é o melhor dia para isso. Como expressões que às vezes, quando a gente não quer ver algo, não quer ouvir alguém, a gente diz assim, minha mente está cansada para isso. Eu não estou com cabeça para isso. Quando você fala isso, tua cabeça fica como? Fica melhor ou pior? O que você estava com dificuldade de entender, aí você passa a entender melhor, aí você que entende menos mesmo. Então, são expressões como essas que essas expressões nos sabotam. Ontem ainda, numa situação, alguém me disse, eu não estou com cabeça para isso. Eu falei assim, eu estou e a minha vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor ainda. Eu falei assim, vai evoluir, isso aqui vai ser mais. Eu falei, eu quero mais e vai ficar mais, vai ser mais ainda. Vou processar melhor ainda as coisas. Às vezes a gente se acostumou a ir na onda das pessoas. Alguém te fala uma coisa para baixo, você de repente, até para consolar a pessoa, você vai lá e fala algo mais baixo que ela ainda. Sabe algo do tipo, alguém te falar, você não sabe como estão as coisas. Tá ruim para mim, tá assim. Você fala, você não viu nada. E para mim está desse jeito. A pessoa fala assim, eu estou assim. Você fala, eu estou ali debaixo do tapete. Que você ajuda? Quem que você ajuda com isso? Nem a pessoa. Porque que referência ela tem para ela sair daquele ponto, daquele lugar, para ela parar de falar daquele jeito? Eu não posso. Eu não consigo. Eu não... Às vezes aquelas frases que a gente quer que alguém dê uma certa, que tem uma compreensão para nós. O quanto que foi difícil para mim, você tem que ver o quanto foi difícil para mim. Não importa como termina, importa que você conclua o que você precisa concluir. Por exemplo, se você dormiu 10 horas essa noite, ou se dormiu 2, faz diferença? Estar aqui faz a diferença se você dormiu 10 ou 2? Você está aqui, não está? Então, eu dormi 10 horas, que maravilha essa noite. Eu dormi 2 horas. Que diferença faz? Onde você tinha que estar agora? Aqui. Então, assim, o que importa? Eu estou aqui. Não importa quanto tempo eu dormi, não importa, mas de onde eu vim. Não, você sabe disso, isso então é bênção na sua vida. Mas não pode ser o seu foco. Quando que é o foco? Quando a pessoa, em vez de estar, o que eu estou fazendo? Deus está se agradando de mim. Eu estou no lugar que eu devia estar. Eu estou fazendo o que eu devia estar fazendo. Ele está buscando mais que alguém saiba, como se alguém pudesse lhe dar uma recompensa maior por aquilo que Deus sempre soube. Ou Deus não sabe quanto tempo você dormiu e mesmo assim você superou? Ele sabe ou não sabe? Ele sabe de onde você saiu, o trânsito que você pegou, talvez as situações que você enfrentou até estar aqui. Ele sabe ou não sabe? Então, ele já está contando tudo isso. Isso tudo já está na conta já de Deus. Mas é que as pessoas saberem, não. As pessoas saberem, de alguma maneira, isso parece que te alimenta. Te coloca numa condição melhor, mas não coloca. Então, tal como Pedro, a gente está tendo direções. Direções para fazermos algumas coisas, das quais várias a gente não tem vontade, não tem, às vezes, interesse naquilo. Só que o que a gente tem interesse vai acontecer por causa daquilo. O que o Pedro não conseguiu numa noite de pesca, ele conseguiu ouvindo e seguindo a direção de Jesus. Ele honrou Jesus. Ele honrou a obra de Deus. Provavelmente ele não teve a condição que algumas pessoas ali que ouviram aquela palavra tiveram, mas o que ele teve e recebeu direção para fazer, ele fez.
E é isso que Deus quer que você entendamos. Não adianta eu olhar, por exemplo, para o outro agora. Olha, o irmão lá, olha, ele fez a oferta do Salmo 112, fez 1.012.000, 111.012.000. Essa é a vida de quem? Dele. Deus não deu direção para eu fazer a oferta de 1.012.000. Por quê? Vamos ver se você adivinha. Vamos ver que imagem você tem de mim. Vamos ver agora até que nível que. Vamos ver qual o nível financeiro que me vem. Por que Deus me deu? Para mim, Ele não deu a direção de fazer uma oferta de 1.012.000. Hã? Eu creio muito que Deus não me deu essa direção porque eu não tenho. Entendeu? Então, Ele não me. A gente não fala que Deus não é Deus de confusão? Hã? Então, assim, Deus não ia falar uma coisa para mim que eu. Senhor, como? Ah, mas lá quis. Não é aqui. A palavra foi ali naquele momento. Então, assim, o que Deus me deu direção, e não foi assim, para mim não foi pequeno, a direção que Ele me deu eu fiz. Tanto que, eu já falei isso aqui, às vezes, quando a gente tem alguns trabalhos igual esse dia teve, às vezes eu estou na hora da palavra, me vem um número na cabeça. E tem aquele ranço ainda que, sabe aquela negociação com Deus? Não, peraí, que eu vou... Peraí, não, deixa eu pensar bem, né, porque tem coisas aí, esse mês tem, tal. Só que aí o que eu faço? Eu paro de me ouvir, porque a gente se ouve também, não se ouve? Não tem às vezes cultos que você está ouvindo a palavra e parece que aparece um concorrente com uma voz igual à sua dentro da sua mente? Acontece isso com você também ou não? Você começa a ouvir assim, não é assim, não é bem assim, é desse jeito. Não, isso aqui não, ou isso aqui sim. Não, quero mais. Eu escuto essa voz. E no dia, quando me veio primeiro assim, me veio um número na cabeça. A bispa falou ainda tal, né? E para mim o número tinha mais 7 do que 12, né? E a hora que ela falou tal, porque assim, para cada um, ainda mais uma palavra aberta como aquela, que ela falou o salmo, depois falou o número, depois falou do 7, a hora que ela falou do 7, me veio o número. Aí eu falei assim, não, vamos deixar terminar a palavra, porque vamos ficar mais na casa ali do 112, vamos aqui e tal. Eu falei, não, eu comigo. Só que aí eu falei, não, dentro de mim, isso na minha mente, óbvio, que eu estava ali, não ia falar isso. Esse é o momento que não dá para falar junto com o pregador, né, tal. Tem alguns que falam, mas não é o caso, não está certo, né? Falei, cala, escuta e ouve. Ainda lembrei da palavra. Falei, Senhor, me dá um coração que ouve. Eu sei que isso aqui tem um portal, e ainda que neste momento eu não queira algumas coisas, não queira abrir mão de algo, eu quero entrar pelo portal, então vou ouvir. Falei, igual Samuel novinho, fala que o teu servo ouve. Por fim, o primeiro número que Deus falou, falei, amém, Senhor, é isso aqui, acabou. Não vou falar, o Senhor fala, o Senhor dirige. E é incrível como tem coisas, eu já falei aqui, que tem ofertas que eu já fiz na minha vida, que eu não colhi. Tem anos que eu fiz. E eu não consegui fazer uma ligação de algo que tenha essa oferta na minha vida, que tenha voltado de alguma maneira. Eu não faço oferta para voltar, mas quando volta eu sei que voltou. Eu não faço uma oferta, há muitos anos eu não faço uma oferta pensando que algo volte. Mas toda vez que volta algo de uma oferta que eu fiz, eu sei que voltou. E eu sei de qual oferta que voltou. Então tem ofertas que há anos, mas tem ofertas como essa que às vezes, naquela mesma semana, você sabe, isso aqui não sairia, isso aqui não seria assim. Por que foi? Porque é o que o Senhor está dizendo. Por que a pesca foi maravilhosa? Pedro fez a vontade dele?
eu tô cheio de ânimo, de força aqui, vamos, Senhor. Não. O Senhor falou, Ele fez. Então, eu não quero que você limite essa palavra a dinheiro. Porque essa palavra aqui, ela está falando de muita coisa. Ela está falando como é a linha, é a direção de palavra que nós temos essa semana, que é uma palavra de crescimento. E o nosso crescimento, tem gente que pode estar crescendo aí fora, pode estar crescendo emocionalmente, gente crescendo sentimentalmente, na família, crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente. Eu não sei, eu não tenho a ver e eu não tenho nem interesse em saber. Mas conosco, eu sei que Deus está trabalhando para que a gente cresça. E alguns inícios são inícios assim. Inícios que dependem de uma atitude do lado de cá, num momento que a gente não tem nada de disposição, de vontade, de um sentimento animado que nos empurre, mas que a direção está vindo. Então, se você recebe direção para Deus, para a obra, para fazer algo em nome de Deus na vida de alguém. E assim, eu não vou dizer, faça tal coisa. Tem palavras que eu não gosto nem de dar exemplo. Porque às vezes a gente dá, literalmente, meia dúzia de exemplos, e as pessoas limitam todas as possibilidades àqueles exemplos. Está entendendo? Você fala, você pode fazer isso, ou você pode fazer aquilo, ou você pode fazer assim, ou você pode fazer assado, ou você pode fazer... Não, eu não vou dar nenhum exemplo aqui. Nenhum. Mas o que eu quero que você perceba, e é uma palavra que é uma palavra poderosa no nosso meio. Toda vez que Deus fala essa palavra, ainda que o versículo não seja lido, mas essa palavra declarada, tem alguém que se levanta naquele dia ou naqueles próximos dias porque pegou, tomou posse daquilo, passou a ter aquela concepção de algo que não tinha e viveu o que Deus tinha com a pessoa. Primeira coisa, não despreze os pequenos começos. Porque muitas vezes esses pequenos começos são começos de coisas que não dão resultado ainda. São coisas que você olha e fala assim, isso aqui não vai me entregar algo, isso aqui não vai me favorecer já. E Deus quer que você esteja ali. Pedro tinha que estar no barco com Jesus. É ou não é verdade? Ele precisou entrar no barco com Jesus. Esse foi o pequeno começo dele. Jesus prometeu alguma coisa para ele ali? Vou te recompensar muito, hein, rapaz? Vai valer a pena, hein? Ele disse isso? Não, às vezes tem gente que está precisando, sabe, já essa placa. E assim, às vezes tem gente que é habituado em marketing. Tem gente que é habituada em marketing. A pessoa só pega o que tem um marketing. Aquilo que tem uma promessa estampada. Tem promessas que estão estampadas e tem promessas que estão ocultas. Jesus não prometeu nada para Pedro. Ele só chamou ele. Afasta um pouco esse barco aqui da praia. Mas tinha uma promessa oculta ali. Tinha ou não tinha? Tanto que ele viveu. Então, quantas promessas ocultas, de repente, você que é aquela pessoa habituada, que alguém precisa dizer para você, e às vezes até existe esse hábito religioso. Dependendo da fé que você já praticou, você acostumou, que alguém tem que fazer um barulho, alguém tem que falar, chamar você, pegar, por exemplo, falar características suas, né, físicas, ou contar uma parte de uma história de algo que você está vivendo para que você saiba, é comigo mesmo. Não. Às vezes Deus falta falar o nome, mas às vezes Deus fala e depende mais da sua fé, de você saber e falar, não, eu creio nisso para mim, opa, então eu pego. Eu pego porque pode ser para mim e pode ser a minha vida. Então eu creio e vai ser a minha vida. Esse é um pequeno começo que muita gente despreza. Principalmente os habituados no barulho, no marketing. O barulho que eu falo literalmente, daquela coisa que às vezes é uma certa até falta de reverência, né, no templo, aquela coisa que tem que ser barulhenta, talvez o lugar de onde você vê era assim, então tem que ter uma coisa em volta ali e tal.
ou mesmo aquele barulho emocional de algo que mexa com as suas emoções. Vai ser assim, e você vai ficar bem, e tal coisa vai acontecer na sua vida. Não. Nós estamos recebendo direções. Quando a gente volta para Neemias, Neemias não teve, vai ficar assim. É o que nós ouvimos ainda na abertura do jejum. Deus desceu e pegou algum tijolo, colocou no lugar? Deus pegou a massa e ele deu a liga nos tijolos que os homens colocavam? Deus pegou e ele, quando aquele povo estava ali fazendo os portões, caiu um monte de árvore ali e providenciou a madeira? Não. Deus não fez nada disso. Quem teve que fazer isso? As pessoas, os homens. Mas como é que eles fizeram? Baseados em quê? Numa direção. Veja, foi uma promessa? Foi ou não foi? Não. Essa promessa você não vai encontrar. Vocês estarão os muros em tantos dias. Não é uma promessa. Isso foi uma direção. Vai. Como é que começou no Neemias? Vai. Vai, você pode, vai, você vai. Você não pode aceitar isso, lembra que a gente falou na semana passada. Ele ouviu e aquilo incomodou ele. Não pode ficar desse jeito. Isso aqui não é assim. Eu agora sei que isso não é assim, isso não pode continuar desse jeito. Até então estava, era do mesmo jeito, 120 anos. Mas ele percebeu, isso não pode mais continuar assim. Que promessa? Não tinha promessa. Promessa de muro específico, promessa de portão. Não, a promessa era antiga. O povo se volta para Deus, Deus se volta para o povo. Foi a oração que ele fez. O povo faz o que é certo, o povo obedece, o povo tem bênção. Mas o muro específico, o Senhor falou dos muros que seriam reconstruídos. Não. A história foi escrita pela atitude. E esse é o momento da gente escrever história para o futuro com atitude de fé. Ontem a gente falou da fé do Caleb, que sem livro igual a gente tem, sem a Bíblia, sem tanta gente pregando igual nós, que temos alguém pregando todo dia, aquele homem acreditou no que o Moisés falou. Deus vai nos dar a terra prometida. A gente ouve direto, escravo liberta escravo. Liberta ou não liberta? O que o Caleb fez? Caleb não conduziu a sua família, os seus descendentes até a prometida? E o que ele era lá no Egito? Então, assim, veja que isso foi um milagre. Milagre. Ele nasceu lá. Ele saiu do Egito. Saiu do Egito um escravo como todos os outros. Mas, diferente da maioria, ele entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele creu. Falei, igual aconteceu com Noé. Quando Noé foi íntegro, a Bíblia diz que Noé, pela sua integridade, condenou o mundo. O Caleb condenou aqueles 10 espias. Porque muitos vão se pegar na maioria, não, mas está vendo, é difícil para todo mundo. A maioria, porque eles não tinham os recursos que nós temos, eles não tinham a Bíblia, que eles podiam ler todo dia, se pegar nas promessas, eles não tinham alguém falando todo dia. Mas quem falou para ele, ele pegou. E o que ele pegou, ele viveu. A direção que ele tinha, vamos levantar, vamos subir, vamos crescer, vamos fazer. Ele pegou porque ele creu. Se um creu, todos, qualquer um poderia ter crido também. É ou não é verdade? Tem gente aqui sendo abençoada todo dia, cumprindo direções simples, fazendo os seus modestos inícios, como Pedro. Tem gente pegando aquela palavra que Deus colocou diante dela, ele está falando, eu creio, eu vou viver isso. Se para um funciona, pode funcionar para qualquer um. E você tem que estar dentro desse grupo. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou honrar com o meu barco, eu vou honrar com o meu dinheiro, eu vou honrar com o meu tempo, eu vou honrar com a minha sabedoria, eu vou honrar com a minha disposição, eu vou honrar o Senhor, da maneira que o Senhor está me chamando para honrá-lo, me chamando para servi-lo.
Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu vou dar condições a Deus. E deixa Ele te levar para águas mais fundas, para uma pesca maravilhosa, para viver coisas que de repente você não imaginou para esse ano. Como isso nós temos promessa. De coisas que nós pensamos lá na frente, já vivemos esse ano. Nós ouvimos isso. Quem estava aqui, quem é assíduo nos cultos, ouviu isso. Que tem coisa que nós pensamos assim lá na frente, que nós vamos viver este semestre. E que isso, na vida de muitos que ainda não entenderam, já está começando com pequenos começos como esse. Mas os pequenos começos que são ali executados pela fé e com direções. Não com emoções, não pela vontade, não porque a imagem ela é perfeita. Não, porque eu tenho uma palavra de Deus, eu faço. Eu atendo e eu vejo e sou surpreendido pela glória dele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu projeto de restauração e coloca no seu coração. Se é algo que você acata, que você recebe, Senhor, eu recebo isso aqui. Eu estava esperando ter algo mais. Não, é o que eu tenho. É o que eu tenho. É isso aqui, é a pessoa que eu sou, é onde eu cheguei. A gente não faz planos com Deus. A gente faz planos na vida da gente. Com Deus, a gente faz o que está ao nosso alcance. Eu quero ainda vir todo dia. Não, venha. Você tem a possibilidade. Eu quero poder fazer, igual eu disse, um dia eu falei, eu vou todo dia, eu vou fazer, eu vou ligar. E eu ainda, alguém me fez uma pergunta tal, qual a base que você tem? Eu falei, Deus. Deus. Eu não sou dessas pessoas que têm mais contatos, mas cada dia tem vindo um. Cada dia é um, assim, é uma bênção. A maioria, inclusive, não é daqui. E é incrível, às vezes, essas experiências. A testificação. Então, eu estou te mostrando, tem coisa que é o dinheiro, é uma oferta, é uma coisa que você foi chamado aí, está hesitando. Deus, de repente, chama para ser um Eliaquim, uma coluna. Não, isso aqui já faz tempo que eu passo naquele lugar da igreja e aquilo me toca de uma maneira, eu já tive esse entendimento, eu vou fazer isso, mas aí sempre, não, agora não, depois eu vou falar com o pastor, eu vou falar com o bispo, depois eu vejo, sempre, para Deus, né? De repente você viu alguém, e aí eu nem vou dar o exemplo de como, condições tal, mas será que você já não foi tocado a alguma coisa que você ainda está esperando confirmações? Senhor, meu Deus, eu tenho a fé do Gideão, eu vou colocar um algodão ali no meu telhado. Se o algodão estiver molhado, o telhado estiver seco, depois do sereno, eu já sei que é para eu fazer isso. O perigo é que se a pessoa pegar o algodão molhado e o telhado seco, no outro dia ela vai fazer igual o Gideão também. Senhor, agora se tiver o telhado molhado e o algodão seco, aí agora eu sei que é o Senhor. Não, tem coisa que você já sabe. A palavra falou com você, isso aqui é com você mesmo, isso. Hoje, Senhor, hoje, trabalhei a noite inteira, estou cansado. Não, vamos. Você tem que estar dizendo assim para Deus, vamos, Senhor, vamos. Amém, Senhor, assim seja. E obrigado por ser eu. Obrigado por ser eu. Tem coisa que você às vezes vai fazer, vai ser um transtorno. Algumas coisas nunca mais serão como eram. Senhor, obrigado por ser eu. Todas as coisas cooperam. Se a minha atitude, a minha intenção, se a minha postura foi certa, vai cooperar. Porque ali o amor de Deus imperou. O que Deus está falando com você?
Não faça uma oração genérica agora. Agora é íntima, é pessoal. Senhor, comigo é isso. Comigo é isso, Senhor. E eu entro no teu barco. Na verdade, entra o Senhor no meu barco, que eu levo o Senhor até onde o Senhor precisa agora. E aí quando você pensar, pronto, fiz, vai ter mais ainda. Agora vamos para onde as águas são mais fundas. E nós vamos falar mais sobre isso essa semana. Então hoje é o dia de você pegar sem vontade, sem ser... Aliás, né? Porque a gente já declara, sendo o melhor dia para isso, porque é o melhor dia para isso. Porque aquele não que você colocava nessa frase não existe mais. Hoje é o melhor dia para isso. Hoje é o melhor dia para você ouvir essa palavra. Hoje é o melhor dia para você pegar e afastar o barco neste melhor horário, com Jesus dentro dele, para cumprir com um propósito. Senhor meu Deus, eu declaro, Senhor, que é exatamente assim. É o melhor dia, é o melhor horário, é a melhor ocasião, é a melhor condição dessa pessoa para ela fazer o que o Senhor chamou. Para ela honrar o Senhor, meu Deus, com as primícias dela, a mente dela, o corpo dela, a energia dela, a saúde, o dinheiro, a casa, meu Deus, o tempo, seja o que for, meu Pai, o conhecimento dela, aquilo que o Senhor está chamando, para ela estender a mão, para ela remar, para ela fazer, para ela entregar, meu Pai, para ela iniciar. Quantos não estão, meu Deus, vivendo sonhos porque não iniciaram? Porque estão esperando, acreditar, tem um hábito do marketing, porque quando virem várias coisas se conectando juntas, então eu saberei, é o meu tempo, é o tempo de viver coisas grandiosas. Não teve prenúncio para aquela pesca maravilhosa, teve atitude e teve condições dadas, e eu oro para que o Senhor, meu Pai, agora ajude o teu povo a também dar condições, a obedecer a tua palavra, a pegar o que tem nas mãos, a fazer, meu Pai, de onde está, como Neemias. O Neemias começou orando, o Neemias falou com o rei, o Neemias foi até Jerusalém, usou o que ele tinha, as pessoas que ali tinham. Ele não ficou aceitando sentenças, não ficou aceitando limites. Fulano não dá, nunca conseguiu. Fulano está aqui há tanto tempo, nunca fez nada. O que vai fazer de bom agora? Ele fez, ele começou, ele iniciou, ele pegou, ele conduziu. E eu oro, meu Deus, por esse mover aqui, e não, meu Pai, da parte do Senhor, porque da parte do Senhor eu vejo, eu percebo, mas peço que o Senhor mova o espírito dessa pessoa, para não ficar parada, para colocar a mão dela no arado, para pegar o barco, para remar, meu Deus, segundo a direção que o Senhor dá, para honrar o Senhor, meu Deus, com a casa, com o barco, com a fazenda dela, com a vida dela, com o que ela tem, meu Pai, para oferecer. Ajuda cada um, porque como o Senhor nos disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Eu declaro, meu Deus, que hoje é dia dessa pessoa fazer aquilo que ela já sabe, mas que ela até então, desde quando ela soube, ouviu, ela não teve vontade, e ela hoje não vai ter vontade, mas ela tem fé, e eu declaro que ela haja pela fé, que ela dê passos de fé, que ela tenha atitudes de fé, que ela coloque as mãos dela pela fé, e que pela fé ela seja honrada, que pela fé ela seja abençoada, em nome de Jesus. Eu apresento, Senhor, cada um com o seu projeto de restauração.
E eu consagro cada projeto, eu consagro cada pessoa para esse dia, que eu declaro que seja dia de mais testemunhos, de mais vitórias, dias, meu Deus, de mais bênçãos, dias, Senhor, de vermos a Tua glória em cada área da nossa vida com a restauração do Senhor, de curas para o corpo, de curas para a alma, de restauração para famílias, para casamentos, meu Deus, da reconstrução da vida sentimental, do Senhor abrindo portas, do Senhor fechando portas que não são para nós e que só estavam nos roubando, nos levando tempo, vida, dinheiro, energia, saúde. Fecha essas portas, Senhor, porque isso também é restauração. E eu oro por restauração, eu oro por restituição na vida do Teu povo. Eu oro, meu Pai, para que a Tua palavra se cumpra e o Teu povo seja abençoado. Que cada pedido, meu Pai, que cada oração feita, que cada, meu Pai, colocação que essa pessoa tem colocado nas Tuas mãos, para que o Senhor defina. Eu declaro definições, eu declaro, Senhor, o fortalecimento dela, para que ela reconstrua, para que ela realize, para que ela faça com a ajuda do Senhor, porque é isso que nós lemos lá. E essa obra foi realizada com a ajuda do Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor. Sustenta o Teu povo, sustenta no propósito, sustenta, meu Pai, para essas obras de fé, sustenta esses dias que o Senhor tem, meu Pai, nos esticado, sustenta para as decisões necessárias. Financia. Quantos, meu Deus, que já disseram: se eu fosse, se eu estivesse, se eu tivesse. Financia, Senhor. Financia o que essa pessoa precisa, para que os passos de fé, para que as remadas de fé, para que as edificações de fé sejam realizadas por ela com a ajuda do Senhor, e que ela veja a glória do Senhor. Eu concordo com cada oração, eu concordo com a restauração na vida dessas pessoas. Eu concordo, meu Pai, que cada área da vida de cada um aqui tem a marca do muro que o Senhor ajudou a levantar. Um muro forte, firme, e que ao contrário do que essa pessoa até já pode ter ouvido, que vai dar em nada, que se uma raposa passar em cima cai. Eu declaro que a glória da última casa será maior do que a primeira. E se não teve nenhuma casa, meu Deus, que a casa e que os muros que essa pessoa vai construir vai ser, meu Pai, uma glória que todo mundo vai se questionar. Como foi feito isso? Como ela chegou onde ela chegou? E todos saberão, com a ajuda do Senhor, o Deus que ela serve. Abençoa. Eu concordo, meu Pai, e eu ligo cada oração aqui na terra, para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.